Olá, estamos iniciando mais um Santa Conversa, diretamente do YouTube e das redes sociais aqui do Santa Conversa. Estamos presentes no Instagram, siga a gente lá. Também siga a gente pelo YouTube, o Santa Conversa, e ativa aí o sininho de notificação para você receber sempre a notificação quando tiver um novo vídeo. Apresento hoje o Igor, que foi o nosso entrevistado dos últimos vídeos, como mais um apresentador aqui do Santa Conversa. Bem-vindo à mesa, Igor, como apresentador agora. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Muito especial pra gente. Cortando o lacinho aí de inauguração dos convidados aqui do Santa Conversa, o Júlio Pardal. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui pela primeira vez, né, iniciando. É muito tranquilo, tá, pessoal? E estou aqui, estou grato por ter convidado vocês terem me chamado para estar aqui. E vamos lá ter uma boa conversa. Uma santa conversa. Uma santa conversa. E aí, o que a gente tem hoje para o Júlio? O que a gente quer saber do Júlio hoje? Ei, Júlio, hoje a gente te traz aqui com muita alegria, né? Mas a gente e também o pessoal queria saber quem é o Júlio. Você pode contar um pouquinho pra gente? Quem é o Júlio Pardal? Não o Thiago Pardal. Quem é o Júlio Pardal? Porque eu passei hoje o dia inteiro pensando que era o Thiago Pardal. O Júlio César Alves, né, é natural de Ribeirão Preto mesmo. Eu nasci aqui, estou aqui há 40 anos, no mesmo bairro, no Antônio Marinsec. Ainda moro com os meus pais. Nossa, 40 anos, ai, que velhão, moro com os pais. Propósitos de Deus, vamos lá, né? Eu não gostaria que fosse assim, mas Deus é maior que tudo. E eu, jovens, posso tratar vocês como jovens, né? Que vocês são jovens. 30 anos já. Então é muito jovem ainda. Quando chegar na minha idade, vocês verão. Mas eu fui uma pessoa, assim, sempre muito tranquila na minha vida. Eu falo que eu era CDF, tá? Era CDF, mas aquele CDF legalzinho, né? Que, tipo, fazia as provas ou fazia o trabalho. Aí o Igor chegava, coloca meu nome aí. Colocava na tranquilidade, porque quem ia... Né? Era você. Eu entendo. Seria você e não eu. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Só que, assim, para vocês verem que é interessante, eu nunca fui de igreja, até os meus 22 anos, né? Aí o que eu fazia antes? Traficava, roubava? Não. Não. Ainda não cheguei nisso, nem vou. Leve. Mas eu sempre tive comigo o que era certo e o que era errado. Eu creio que o Espírito Santo já suscitava em mim as coisas sem eu mesmo saber quem era o Espírito Santo, quem era Jesus Cristo. Nunca Peço desculpa fui até de te igreja. cortar, mas surgiu essa dúvida agora. Quando você fala que não tinha nenhuma relação, né, com a igreja, era assim, você chegou a ser batizado ou nem isso? Sim, batizado sim. Batizado no mês seguinte de quando eu nasci, já foi batizado, então pelo menos um cristão ali eu já tinha iniciado, já tinha o Espírito Santo ali dentro de mim. Né? E olha que interessante, eu nasci no dia 15 de abril e no dia 13 de maio eu fui batizado, ou seja, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, não é qualquer coisa, né, gente? Então, não é à toa Respeite. que Deus... Respeite a minha mãe, porque a de Fátima também é muito importante. Maravilha. Então, sempre era muito tranquilo quanto à convivência com as pessoas, né, com a escola, tudo. Sempre gostei muito de jogar vôlei. Nossa, paixão sempre foi jogar vôlei. E agora eu tenho as consequências das bursites nos 2 ombros. Não, mas bursite é coisa de velho, então eu tô nessa, né? Cheguei nos meus 40 anos de vida, muito bem vivida. E quando eu comecei a ir na igreja? Por causa do vôlei. Olha que interessante. Por isso que a gente, às vezes, Deus vai usando das coisas que você mais gosta para poder te atrair. Eu tinha meus 22 anos, minha mãe antes já ficava, vai na igreja, vai na igreja. Mas a minha mãe ia para a igreja, só que dos demais não iam, né? Não iam. Meu pai nunca foi de ir na igreja, minhas irmãs iam também de vez em nunca, e eu nunca em nunca, né? Então eu comecei a jogar vôlei com meus 15, 16 anos, aí chegou aos 17 para 18 anos, último ano de colégio, né, de ensino médio. Aí meu irmão casou,
Aí eu tive que parar de jogar vôlei para poder trabalhar, né, para ajudar lá em casa. Então acabou meu sonho de jogador de voleibol, né? Acabou, infelizmente. Porém, depois de alguns anos com contatos de amigos, teve um torneio lá na ERP, né, com um dos meus amigos que eu trabalhava na época na Telefônica, Atento Brasil. Eu trabalhei lá 1 ano e 10 meses. Então, passei por poucas e boas e muito interessantes também. Muito telefone. Muitas informação. informações. Não, eu trabalhava num 02, que era informações. Então, assim, para vocês terem uma noção, quem trabalha na Atento, ou já trabalhou na Atento, ou no Brasil Center, Já tudo, se identifica aí. já se identifica. Porque o nosso tempo médio de atendimento são 26 segundos. Caraca. Entre falar o seu nome, perguntar o que precisa, passar o telefone e dar tchau. Só que, tipo assim, se você perguntar, eu quero o telefone da rua tal, número tal. Ok, você procurava, era facinho, você achava algo mais? Não. Favor anotar e acabou. E quando perguntava assim, eu quero o telefone do Savenhago. Ok, mas o Savenhago, o nome é razão social. Então, não é Savenhago, tem um outro nome por trás, porque a fantasia é Savenhago, mas razão social é um outro nome. E você sabe, mas você não pode falar, porque é a pessoa que precisa falar. Então, ó, senhor, não consta como Savenhago. Tem um outro nome ou endereço? Não tem, o Savenhago ali da Javari. Então, você não tinha. E isso, o seu tempo já ia aumentando. Ele ficava, meu Deus, eu me demiti. Então, era uma pressão muito que você tinha que ter qualidade, tinha que ter a rapidez. Então, era difícil nessa parte. Enfim, não sei porque eu entrei na Telefônica, mas pelo motivo de um amigo meu que trabalhava lá, que chamou a gente para jogar vôlei. Ok, montamos um timinho muito top, fomos campeão desse torneio na ERP, né? Sim. Só tinha nós, não. Aí fica difícil. WO, não é WO, não. Não, tinha mais gente. E aí a gente ganhou esse torneio, aí meu amigo falou assim, ó, vocês vão ganhar um convite, aí vocês têm que dividir entre vocês, pagam o resto, e nós vamos ter um fim de semana em Furnas. Falamos, oba, que bom, né? Represa, vamos lá, passar 3 dias de boa. Juventude, quer curtir. Juventude, mas tudo bem que eu, desde sempre, eu era velho já gostava de ficar na minha. Jovem com alma de velho. Um jovem velho e também um velho jovem, né? Mas muita gente assim. Para algumas coisas eu sou bem jovem. Aí, fomos lá. Pela surpresa nossa, era um retiro espiritual, evangélico, né? Então, fomos, foi muito legal, interessante, as palestras, tudo, né? Ainda teve uma noite que a gente tinha que se fantasiar, que ia ganhar a melhor fantasia e tudo mais. Nossa. Foi muito legal. Eu levei o kimono do meu irmão, que ele lutava Aikido. Nossa. Não ganhei nada, mas o importante é estar lá. Importante é competir, o importante é competir e participar e ficar chateado. Aí, beleza, passou esses 3 dias, né? Passou esses 3 dias, a gente foi para casa, lógico, não podia ficar mais tempo, né? Porque era agosto, vocês sabem o que é um retiro de carnaval. Sim, já participou de um retiro de carnaval? Nem. Te convido para o ano que vem participar. Se não tiver nas paróquias, a Arquidiocese fez esse ano, foi muito bom que eu participei. Enfim, não vem ao caso, eu vou puxando tramas, mas vamos voltar para o central. Na semana seguinte, esse meu amigo falou assim, agora a gente vai começar a fazer estudo bíblico. Aí eu falei, tudo bem, estudo bíblico, né? É bom que vai aprender. Só que no dia que a gente foi na casa de um dos amigos, ele já deixou claro que ele era espírita, que ele seguia a religião dele, que ele não iria mais participar. Ok. E aí, quando foi na outra semana que a gente ia fazer, me veio muito forte assim, mas ele vai falar de Nossa Senhora? Porque minha mãe sempre foi devota, né? E eu pensei, falei assim, não, ele não vai falar bem de Nossa Senhora. Ele vai falar de Nossa Senhora, nem de Nossa Senhora, vai falar de Maria, né? E não do jeito que é o molde daquilo que eu aprendi. Aí eu entendi, eu falei assim, muito obrigado, né, por ter passado isso para a gente, foi um despertar da minha fé, mas eu já tenho a minha fé é católica, então eu vou buscar conhecer mais ela e viver ela, né? Então foi um despertar naquele momento. Aí, a partir de lá que eu comecei a buscar a ir na missa, primeiro, depois a querer comungar, que eu não tinha a Eucaristia e nem o Crisma.
Então, em um ano, catequese de adulto, em um ano é um supletivo, né? Você faz em um ano e já faz tudo, pacotão tudo de uma vez. E aí eu fiz, né? Fiz os dois. Só que enquanto eu ia na missa, que eu não comungava, eu ficava com aquele pensamento, aquela vontade. Senhor, eu acho que depois que eu comungar o Senhor, corpo e sangue, a minha vida vai mudar. Eu ficava com esse pensamento. A minha vida vai mudar. Tinha Minha essa vida fé. vai mudar. Eu tinha uma vontade imensa de comungar, uma imensa mesmo, que eu acreditava fielmente que aquilo era o corpo e o sangue de Cristo. E aí, quando eu comunguei, nossa, foi muito forte. Eu até chorei, sabe, por ser muito forte aquilo. Então, eu acreditei que a minha vida ia mudar a partir daquele momento. Era novembro, e fevereiro já teria o retiro de carnaval. Eu participei, só para o pessoal se situar, a minha vida inteira, até um pouco de tempo antes, na Paróquia Espírito Santo. Então, tinha um grupo de jovens lá, Espírito Santo, que era um grupo muito forte, tinha bastante jovem, bastante movimentação lá. E aí eu comecei a participar em janeiro deste grupo de jovens, fevereiro era o retiro de carnaval. Eu fui sem pretensão, porque eu não conhecia ninguém, eu sempre fui muito vergonhoso, vocês sabem disso, vocês sabem que eu tenho muita vergonha. Eu estou aqui descontraído, mas porque tá em frente às câmeras, se estivesse no público eu estava falando mais besteira ainda. Mentira. Quem me conhece de grupo de jovens sabe que eu sou quietinho, tranquilo, não uso muitas piadas, enfim. Então, eu fui nesse grupo de jovens, aí eu conheci algumas pessoas que eu estudava, então já fui tendo esse vínculo. Sim. Aí, lá no retiro de carnaval, eu senti muito forte a presença de Deus, sabe? E eu, como uma pessoa que sempre quis ajudar, independente, né, aí, era no momento de pregação, tudo. Antes eu ia lá, arrumava as cadeiras, eu ajudava a limpar, eu perguntava para o pessoal, né, o que precisava. Mas sem pretensão nenhuma, porque tem gente que está no grupo de jovens e já quer ser servo, né? Ai, meu Deus do céu, não vejo a hora de me chamar, eu quero ser servo. Calma, fica na sua. Calma. Fica na sua, não queira, né? Na hora que você fala o seu sim, pronto. Mas Deus age, não tem jeito. Aí, passou uma semana desse retiro, o casal de coordenador, que são os meus amigos, o Michele e o Cleiton, eles foram lá em casa me chamar. Falaram assim, eu vi que você participou bem, né, do retiro. Será que você não quer ser servo? Eu falei assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para ajudar, né, no grupo de jovens, tudo. Olha. Aí a Michele falou que eu abri um sorriso de orelha a orelha, né? Eu falei assim, eu quero, né? Não sabia. Vai sabia lá. Você. Vai lá, que a água é quente. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, mas o que precisa para fazer, né? Vai só no domingo de manhã, que é o abastecimento nosso. Eu falei, o que é abastecimento? É um momento de oração, que a gente reza pelo grupo de jovens, tudo. Eu falei, não, tudo bem, eu vou, né? E beleza, fiquei toda felizão, né? Não sabia, eu fui nessa primeira semana, conhecia já alguns, então foi excelente. Depois disso, nunca mais eu parei. Nunca mais mesmo. Eu só afastei uns 2 anos atrás da Paróquia Espírito Santo, porque eu precisava, tem horas que você precisa sentar, né? Porque eu estava com muita coisa, às vezes você quer fazer muita coisa, você não faz nada direito. Sim. Então é melhor você sentar, esperar um pouco para poder fazer direito, né? Direito não o direito. Você pode fazer educação física, esses negócios, mas é fazer a coisa direita. Fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Então eu precisei desse tempo. Mas, enquanto caminhada de igreja, sim, eu me dediquei muito à juventude. Acho que é por isso que eu sou um pouco jovem ainda. Não, porque como eu convivo com jovens, e vocês também às vezes me chamam no grupo de jovens, outros grupos de jovens me chamam, então eu acho que ainda tenho gás para grupo de jovens, né? Porque os grupos grupos de oração, raramente me chamam. Então, eu acho que eu não tenho esse carisma de grupo de oração. Mas, assim, para os jovens mesmo, e acho que, como eu sempre trabalhei, a Rádio Santificai-vos, na qual eu tive, que tenho, que vai ter, que vai continuar, né? Eu nunca falo não para as coisas que a gente faz, sim, mas ela atraiu bastante também, né? A presença dos jovens e tudo mais. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Não vou falar tudo agora, só se for instigando. Convida para outra vez, né? Senão vai ser parte 3, parte 4, então aí fica difícil. É interessante você falar do servo também. Quando me incluíram no grupo de servo, eu falei, gente, o que é isso? E me incluíram no grupo de WhatsApp, assim, Nossa, que legal. Foi mais digital dele. Isso, que tá uma
Aí depois, abastecimento também é a mesma coisa. Falei, o que esse povo vai fazer lá? E aí depois, fomos seguindo a vida aqui com pregação e etc. E aí eu ia chegar nesse ponto. Como que você sentiu que estava na hora de pregar, de levar a palavra aos demais, de sair ali do anonimato, da cadeirinha sentado ali só ouvindo? Eu acho difícil, mas para quem não sabe, né, eu vou citar de novo, o Júlio é um pregador excelente, diga-se de passagem de verdade. Eu não trouxe dinheiro. Assim, eu não tenho likes para te dar. Particularmente falando um pouco da minha experiência, quando eu pensei em começar a pregar, eu usei você como uma das pessoas referências. Usando a minha imagem. Que bom. Sem direito autoral. Que bom. Mas eu utilizei muito da sua imagem, você como referência, pelo carisma que você falou, né, que tem, e é perceptível, é notável isso, e pela forma como você se dedicou. Então, seria muito interessante essa pergunta, saber quando você começou a entender que talvez era o momento. Sim. Já como servo, né, que, como eu disse, foi meio de supetão também a minha presença dos servos. Eu, como sempre fui tímido, eu sempre gostei de ficar atrás dos bastidores, né? Nos bastidores, atrás das câmeras. Então, a gente tinha um grupo de intercessão que acontecia no mesmo momento do grupo de jovens. Então, numa salinha à parte, alguns servos ficavam na intercessão, enquanto outros animavam, cantavam, pregavam. E aí, num momento da intercessão, era um outro casal de amigo meu também, que eu gostava muito, que estudava comigo, a Mariana e o Robson. Nós estávamos em intercessão, os três de mãos dadas, de olhos fechados, orando, pedindo pelo grupo de jovens e tudo mais. Num dos momentos, eu senti que o Robson soltou da minha mão, mas eu não abri as mãos, não abri os olhos, eu fiquei de olhos fechados, rezando tudo. Depois, eu senti que ele segurou de novo a minha mão. Não, segurou de novo a minha mão, não. Eu ainda estava com a mão, sentia que minha mão estava aberta, e eu escutei a porta abrir. Aí eu assimilei, nossa, o Robson saiu, só está eu e a Mariana agora rezando, né? Mas aí, na hora que eu abri os olhos, o Robson estava segurando a minha mão. Estava segurando a minha mão, assim, eu olhei para a Mariana, naquilo me arrepiei demais, demais, demais. E aí eu comecei a chorar e eu falei para ele, eu falei assim, vamos parar um pouquinho, porque eu senti isso e isso. Aí ela falou assim, então é a presença de Jesus aqui no nosso meio. Me desculpe se eu for chorar, porque a presença é forte, a presença da Mariana e do Robson em minha vida também é boa demais. Amigos que me ensinou lá no retiro de carnaval o que era uma efusão. Ele falou assim, o povo vai começar a cair aqui, mas feche os seus olhos e ora a Deus. Foi muito gostoso, porque eu não fiquei apavorado. Tem muita gente que ficou assim, ai meu Deus, chama a ambulância. Passando mal aqui, passando mal ali, né? E eles me prepararam muito bem. Então, por isso que às vezes essa emoção é emoção de saudades mesmo, de coisa boa. Gratidão que ele passou. Também. Gratidão, muita. E aí a Mariana falou assim, no final do grupo você vai lá na frente e você vai falar o que aconteceu com você. Aí tá, nossa, tremendo. Aí acabou o grupo, acabou antes do final, da oração final. Eu falei assim, a gente tem que falar um negócio, tremendo, chorando. Por quê? Aconteceu isso. Então, a presença de Jesus estava muito forte aqui no meio de vocês, então acredite e tudo mais. Então, esse foi o primeiro momento que eu peguei o microfone. Aí, na primeira pregação minha, foi o meu testemunho de vida. Isso que eu contei para vocês, que eu jogava vôlei, que eu fui lá no Furnas, depois fui para o retiro de carnaval, comunguei, fui para o retiro de carnaval, tudo, foi o que eu dei testemunho. Então, quando a primeira vez você dando testemunho, você fica mais confortável de falar, porque você está falando sobre algo que você domina, né? A sua vida. Então, você tem uns que é difícil. Nem domina a minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou perdido. Então, foi o meu primeiro momento. E depois disso, Jesus não quis mais que eu ficasse na intercessão. Ele quis que eu buscasse mais. Aí, o que aconteceu? Lá no núcleo de servos só tinha gente doida de Deus. Isso é muito bom. Maravilhoso. E um dos meus amigos, que tenho certeza que vai acompanhar a gente, que é o José Rafael, vulgo Bigato, o apelido dele é Bigato. Bigato porque, de primeiro, ele parecia um bigatinho. Só que ele nunca quis assumir. Aí ele falava que quando ele participava de modelo na escola, aí ele ganhou 2 vezes como gato, por isso que Bigato.
Eu tô linkando ao bichinho do gatinho, mas ele é branco. Exato, mas é meio branquinho, era estilo mesmo, Rafael. Só que aí ele falou, não, é porque eu ganhei 2 vezes como gato da escola. Ai, meu olha Deus, aí. tá, deixa ele assim. E aí o Rafa, ele tinha muita sede também de buscar as coisas de Deus. E eu tava naquela sede fervorosa. A gente começou a ler muito as cartas de São Paulo. Então, ele lia da casa dele, eu lia da minha, a gente compartilhava. Começamos a ver muito vídeo do Padre Léo. Padre Léo, Nossa, excepcional, porque além de ter uma didática muito simples, a profundidade com que ele trazia, e ainda traz porque ele fala, né, além dos tempos, é muito forte. Então, eu e o Rafa parecia 2 loucos, assim, que trocava mensagem, que mandava aonde estava lendo e tudo. Aí chegava no momento do abastecimento, a Michelle, a coordenadora, tinha que mandar a gente calar a boca, de tanto que a gente ficava conversando. Nossa, mas você viu isso daqui? Nossa, isso daqui, nossa, que massa, né? São Paulo, isso aqui. Então, a gente foi apaixonadíssimo sempre por São Paulo e pelas histórias do Padre Léo. Então, isso motivou eu a aprender cada vez mais, a buscar cada vez mais, para poder pregar. Né? Porque você não pode pregar uma coisa que você não faz, você não vive, que você não degusta ali, né? Você não lê. Então, esse foi o meu início. E só para deixar claro para vocês, a minha entrada na igreja tem um tripé, digamos assim. O vôlei, que Deus usou dessa tática para me laçar. Nossa Senhora, porque foi a primeira pergunta, lá tem Nossa Senhora? Não tem. Então, eu vou atrás da onde fala bem de Maria. E o terceiro, a Eucaristia. Porque eu ficava, na hora que eu comungar, minha vida vai mudar. E eu comunguei, de fato, em 2 meses a minha vida mudou a partir daquele retiro. Então, assim, foi demais a minha vida. Eu sempre coloco esse tripé na minha base. É um tripé interessantíssimo. Interessantíssimo, tá vendo? É um esporte que eu amo, aquilo que você gosta de fazer, que você está no mundo, mas não é do mundo. Ou seja, você está vivendo aquilo. E Nossa Senhora, que é a fortaleza nossa, e a Eucaristia, que é fundamental para o cristão católico. E, além disso, todas as coisas que Deus criou é bom. Então, esse esporte que tanto trouxe alegria, trouxe ainda mais a alegria da vida. Né? Exatamente, porque o futebol era horrível, ou eu era zagueiro, ou era para ser goleiro, então eu não queria ser nenhum desses dois. Não tinha habilidade para driblar. Eu falei assim, não, vou tratar de fazer alguma coisa aqui. Eu sou alto, né? Ou um basquete. O basquete, eu poderia ter ido basquete, eu acho que daria melhor do que no vôlei. Mas na escola era assim, bola pra cá, futebol, bola pra cá, vôlei. Acabou. Não tinha, a gente não tinha. Eu gostaria sempre de querer ter jogado basquete, handball, sabe? Aprendido outros esportes. Mas não, né? Escola pública, vai lá, filho. Senta ali, Cláudia, vai lá e joga o que você quer. Aí eu optei pelo vôlei, porque eu era melhorzinho, a altura, então aí já fui me dedicando melhor. Bem colocado o vôlei como um dos tripés aí da sua vida de iniciação na vida cristã, vamos falar assim. Ontem eu falava no grupo de jovens justamente um pouco disso. A ovelha perdida, e não vou te considerar ovelha perdida, mas estava ali, longe do seu pastor, quando ela está perdida, ela não encontra seu caminho sozinha. O pastor vai atrás dela, né? Exatamente. E justamente, às vezes, Deus usa da gente nos lugares que a gente está, e pode ser que é o lugar que a gente menos espera que a gente vai ser resgatado, igual você foi resgatado ali no vôlei, né? Exatamente. Porque, tipo assim, eu fui jogar vôlei. Não quis saber de outra coisa, sabe? Eu não sabia, vamos jogar vôlei que depois vai ter um retiro evangélico. Aí eu não ia. Então, foi tudo, assim, tudo camuflado para poder me resgatar naquele momento, porque senão eu não iria. E que sábio foi o momento que você falou assim, não, mas lá não vai falar da minha mãe, não vai falar de Maria. E eu gosto tanto dela. Então, entendeu? Assim, a presença dela na minha vida, sem eu me dedicar muito a ela, entendeu? Antes disso, eu não sabia que minha mãe era católica, então tinha imagem, tudo. Mas eu nunca fui a fundo. E aí foi ela que me chamou, né? Foi Nossa Senhora que falou assim, filho, vai para minha casa, que ali você não vai encontrar. Está arrumando. Exato. Você está no caminho. Então, aí depois foi ela, foi a sequência, vôlei, Nossa Senhora, Eucaristia. Aí depois disso, meu amigo, não tem como sair.
Não tem. O vôlei, eu vou parar de vôlei? Vou. Ainda não parei, não. Tá aqui doendo os dois, mas tô lá jogando. Mas hoje, no seu tempo livre, você ainda joga? Jogo. Sexta-feira eu já vou jogar de novo. O tempo livre que sobra, né? O que sobra. O resto do resto. Porque, tipo assim, eu não dedico. Eu tenho vôlei, vou ter igreja. Não, vou jogar vôlei. Não, eu deixo o vôlei de lado, porque eu sei que é um hobby meu, né? Que é um lazer. Não é mais aquele profissional que eu gostaria há anos e anos atrás, né? Mas, assim, eu jogo, todo sábado eu jogo vôlei, ainda não na ACM, que é uma academia que eu faço, e lá tem um clube e tudo, né? Então, aí a gente joga de sábado. Às vezes, igual sexta-feira, me chamam para jogar de quadro. Então, eu tô assim, eu sou uma pessoa que eu não quero o compromisso. Tipo, toda sexta tá marcado você. Não, Mas, assim, eventual, se me chamarem e eu estiver disponível, eu vou. Porque eu não quero me dedicar, forçar isso, porque às vezes vai ter outras prioridades, mas seu nome está lá, você é mensalista. Então, eu não quero ter isso daí, não. Não que, ele é estrela. Não, é porque eu quero me dedicar a outras coisas, né? Às vezes surge um pedal de quinta-feira, que aí eu pedalava com meus amigos. Agora, infelizmente, um foi para Bauru, o outro está mais difícil. O Jean precisa voltar, né, Jean Lucas? Vamos voltar a pedalar. Casou, aí dá aquela relaxada. A barriguinha aqui, ó. Daqui a pouco começa a barriga de tanquinho ao contrário, né? Então, precisamos pedalar. Mas... É barriga de máquina. O tanquinho enquanto é solteiro, né? Depois vira barriga de máquina. Tanquinho, e depois já, opa! Então, por isso que eu acho que eu sou solteiro ainda. Eu não quero criar uma máquina ao contrário. Mas... eu jogo sim, eu jogo ainda de sábado. Se vocês jogarem algum dia e quiserem me chamar, me marque com muita antecedência, que eu irei com o maior prazer. Jogar vôlei de areia também, que eu gosto demais. Né? Então é bom demais. No ciclo de amizade, assim, eles geralmente falam com você assim, você nunca tem tempo pra nada. Toda a vida. Deixa eu ver. Hoje mesmo, conversando com a Carol, uma das afilhadas, uma das 9 afilhadas de casamento, né, que eu tenho, ela falou assim, precisamos marcar logo um terço aqui em casa, porque ela já mudou de casa, né, tal. Aí eu falei assim, mas aí ela escreveu, mas vê aí na sua agenda, né? Eu falei, não, eu vou ver, calma, respira. Talvez na segunda que vem eu tenha. Eu falei assim, hoje eu já não posso, mas na segunda que vem pode ser que tenha, né? Aí estou nessa, mas minha agenda é muito lotada porque eu busco coisas para fazer, não é fixo, aquilo que eu falei. Fixo o que eu tenho hoje. É o estudo bíblico de terça-feira, que vocês estão todos convocados. Tá bom, galera? Toda terça-feira, às 20h, lá em Bonfim Paulista, na única paróquia que tem. Porque Bonfim grande, né? É grande. Mas apesar está crescendo, rapaz, está crescendo demais Bonfim Paulista. Muitos condomínios, Muitos condomínios, está bem valorizado. Caro pra caramba, por isso que eu não estou lá, mas... queria estar, né? Porque meu serviço é ali perto, né? Onde jogo vôlei é ali perto. Os amigos do serviço, tudo três é lá de Bonfim. Então, mas enfim, né? Importante é ter um bom fim e não estar em Bonfim. Detalhe. Aí, o que eu estava falando? Estudo bíblico. Aí, pessoal, toda terça-feira às 20h, estudo bíblico lá em Bonfim. O senhor Everaldo Festúcia é um excelente, digamos, mestre, né? Ele é um leigo, mas é muito dedicado às coisas da igreja, história da igreja, estudo bíblico. É fascinante. Eu estou lá, eu acho que há uns 2 anos ou mais. E cada vez mais eu aprendo muito. Então, vocês estão todos convocados a estarem toda terça-feira, né? E de quarta-feira estou indo lá também. Por quê? Olha que caso interessante. Tem um amigo meu lá que trabalhava comigo. Depois eu falo do meu serviço também. Pode? Pode. A gente ia perguntar justamente isso da próxima merchandising do meu serviço. Esse amigo meu, Jonatas, a gente começou a ter um laço mais de amizade depois de um tempo. Quando eu comecei lá, a gente não era tão amigo assim. Mas depois de um tempo a gente teve uma amizade mais próxima. Aí eu convidei ele para o Raléu de Franca, despretensiosamente. E ele falou que iria. Eu falei, oba, se ele for... Esse último que teve em outubro. No retrasado. No passado... Acho que no ano passado ou retrasado, eu não lembro. Acho que é passado. É, passado porque...
Não, passado agora. Passado que teve foi Não, outubro. passado é retrasado. O passado é retrasado. É, Foi outubro, setembro, foi o ano retrasado. Compreendi. O ano retrasado, isso, porque senão não daria 1 ano e pouco de catequese. Enfim. Aí, ele foi. Nossa, eu fiquei muito feliz que ele foi, porque é uma experiência nova para ele. Ele nunca teve um contato assim mais íntimo com a Igreja Católica. Ele só teve contato pela mãe dele, que não teve muitas coisas boas, né? Então fica aquela marca negativa. Ruim, exato. digamos assim. E aí ele foi comigo. E, gente, só foi querigma esse Halel. Para mim, foi tipo assim, normal. O arroz com feijão. O mais do mesmo. Mas assim, é sempre bom, né? Sempre escutar de novo as mesmas coisas para você nunca perder sua raiz. Só que para ele foi lindo, foi fundamental. E em todas as pregações que a gente ia, em tendas diferentes, falava de Maria. Foi muito. Aí eu falei assim, Jonatas, você é muito mimado por Nossa Senhora. Porque em todas elas não era nem tema de Maria, colocavam Maria lá. Maria Né? lá. Então foi uma coisa muito boa. E ele saiu de lá com o propósito de fazer a catequese. Falou, Júlio, eu quero... ainda usou uma palavra diferente, que eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui agora. Que ele não falou assim, eu quero fazer catequese. Ele colocou um outro termo, mas no estilo de catequese também. E eu fiquei muito feliz. Sério? Ele falou, sério. Aí o que eu fiz? Já me mobilizei. Esse senhor que faz estudo bíblico também dá catequese. E é o pai de um dos meus amigos lá do serviço. Aí eu falei assim, João, já fala com seu pai, porque o Jonatas quer fazer catequese. E estava começando, bem naquele período. Se ele já não pode entrar nessa turma. Aí ele falou com o pai falou com o diácono já autorizou. Na outra semana ele já começou a fazer catequese. Olha que maravilha. Foi muito de Deus, sabe? Muitos encaixes. Sim. E nisso, assim, ele bebendo cada vez mais, se apaixonando pelas coisas de Deus, porque o seu Everaldo, ele, nossa, uma simplicidade que só ele e uma profundidade. Só que, porém, ele conseguiu passar para fazer doutorado em Bauru, porque ele é educador físico, né? Legal. Lá em Bauru. E é uma oportunidade única, né? Então, ele não pensou 2 vezes. Só que ele ficou muito triste porque ele teria que parar com a catequese. Mas eu falei assim, não, eu sou o Júlio, eu não desisto. Aí, o que eu fiz? Como eu tinha contato com o padre de lá, o padre Mário, que ele vai lá na Devirp ler livros, né? Então, a gente já tem uma amizade. Aí eu expliquei a situação para ele. Eu falei, padre, se a gente fazer uma transmissão ao vivo para o Jonatas, lá de Bauru, será que seria possível? Porque ele já acostumou com aqui e ele acabaria com aqui. E o padre concordou. Nossa, aí foi mais felicidade ainda. Só alegria. Muito. Nossa, o Jonatas pulou de alegria, foi um momento muito bom. Então, a gente está fazendo essa transmissão. Porém, eu não ia mais. Eu comecei na catequese com ele para poder, né, dar aquele incentivo. Mas aí surgiu para eu fazer na arquidiocese estudo bíblico, porque a arquidiocese tem estudo bíblico. E é muito bom, eu também recomendo vocês a fazerem todas as quartas, e vai começar uma turma agora no meio do ano. Se vocês quiserem fazer, eu vou voltar a fazer. Eu tinha começado a fazer, só que como ele foi para Bauru, eu decidi parar, trancar os meus estudos bíblicos, para poder fazer essa transmissão para ele. Então, eu estou lá toda quarta, catolicamente, fazendo transmissão para ele. Algumas eu falto, né? Mas outras ele falta, tudo. Então, mas no final, estou fazendo transmissão para ele. E agora, dia 12 de maio, no Dia das Mães, ele vai receber os sacramentos, a iniciação cristã. Nossa, e vai ser lá em Bonfim. E eu vou ser o padrinho dele, né? Muito feliz por isso. E então, assim, as terças e quartas minhas é lá em Bonfim. De quinta-feira, que às vezes eu estou livre, tá, pessoal? Se quiser me chamar para alguma coisa, um louvor, um jogo de vôlei, pode me chamar. E vira e mexe de sexta-feira também tenho coisa que aparece, tipo assim, mas às vezes é lazer mesmo, né? Sim. E aí, bom... Deixa eu só pedir o Jonatas, então, para colocar aqui nos comentários a palavra que ele falou para o Pardal, que o Pardal não consegue lembrar. Gente, vai falando alguma coisa aí que eu vou Jonatas, lembrar. coloca a palavra aí nos comentários. Por favor, depois. Não escolham padrinhos... Lembrei. Fala. Eu quero fazer o catequismo. Ele falou. Porque é uma palavra nova. Falou, Júlio, eu quero fazer o catequismo. Aí eu ri por dentro. Eu não corrigi ele na hora, porque eu gosto de corrigir as pessoas na hora. Quando
Aí depois eu falei, Jonatas, você falou catequismo, catecismo e tal, né? Catequese. Mas aí ele entendeu, foi muito legal. Catequismo é uma boa palavra. E ele estava tão eufórico que eu falei assim, deixa rolar. A criança, antes dela iniciar na catequese própria, ela fala catequismo. Pelo menos eu fui catequista um tempo, e as crianças falavam, vou no catequismo, lá no tio Charles. Inclusive, uma vez eu ganhei o título de Super Charles. Cara, que eu não sou nem tão grande assim. Então, esse momento do Jonatas era uma criança dentro dele falando de catequismo. E por favor, não esperem menos do que um padrinho assim. Transmita para você, caso você não possa ir fazer a catequese. Que vai justamente te levar nos caminhos de Deus. Acho que é isso que serve os padrinhos, né? Não, foi bom demais esse período meu. Vamos perguntar sobre a vida profissional do Pardal? Pode ser. Rimou. Você vai lá falar? Pode falar, se tá com o texto na mão, é fácil. Então, Pardal, hoje você faz o quê? Trabalha com o quê? Hoje eu trabalho na ADVIRP, Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região. Eu estou lá há 4 anos e alguns meses. Né? Eu fui convidado para trabalhar na web rádio que eles têm lá. Web rádio, porque eu sou formado técnico, né, em radialista locução e operador de áudio, lá no Senac. Foram 2 anos bem vividos ali, aprendi com muitos amigos lá também. E aí surgiu essa oportunidade de um emprego lá, né? Então, eu conversei com a dona Marlene, que é a diretora e fundadora da associação, e um grande desafio, porque como lidar com pessoas cegas, né? Foi tudo muito novo para mim. Como você vai trabalhar numa web rádio, numa rádio com um deficiente visual, né? Com pessoa com deficiência. Então, foi meio que aprendendo conforme eu fui caminhando, né? E no início eu dei graças a Deus, porque quando eu comecei a trabalhar já tinha uma equipe lá 1 mês trabalhando, porque lá trabalha com muitos projetos. Graças a Deus, projetos do governo federal, a gente consegue recursos, né, para poder acontecer alguns projetos. E esse projeto que estava acontecendo chamava Voz que Transforma. Então, era um projeto para ler livros, pessoas para ler livros, gravar livros, e fazer um CD que chamava audiolivros na época, mas chama Livro Falado. Então, essa equipe, quando eu entrei na web rádio, que é no mesmo local, é um estúdio onde tem 3 salas. Quando você entra na primeira, é a sala de edição. No fundo, é a cabine de gravação. E do lado direito é uma web rádio, é uma estrutura de rádio FM. Vocês precisam ir lá. Quando vocês tiverem tempo, pode ir, é de graça. Vocês podem entrar lá para conhecer. É lindíssimo, não só a rádio, mas todo o local que é a ADVIRP. E aí eu entrei, meio que no susto, né, aprendendo as coisas na hora. A minha amiga Priscila me ensinou algumas coisas que ela sabia, que ela também tinha entrado há pouco tempo, porque o rapaz que estava lá há mais de 7 anos tinha saído, né, então ficou assim meio que, como que a gente vai fazer? Aí foi aprendendo aos poucos, já tinha alguns programas com os próprios educandos fixo, então a gente foi ter que aprender como que eles faziam os programas, como ele passava a programação, para a gente poder operar o áudio para eles, né? Sim. E foi passando, eu fui aprendendo. Uma coisa, eu não sabia nem que era piso tátil, não sei se vocês sabem o que é. Se vocês verem no chão, que é um piso assim, com umas linhas. Eu amo aqueles pisos. É onde passa, que eles rastreiam com a bengala, porque eles sabem que ali tem uma direção para eles, né? Esse piso chama-se piso direcional. E quando tem algum alerta, é um piso com um monte de bolinhas, que ou vai virar para a esquerda ou para a direita, ou você vai parar. Isso eu não sabia. Então é o piso direcional e piso de alerta. Quando eu trabalhava lá no centro, eu pensava que era enfeite no calçadão. Nossa, que bonito, né? Tá legal. E se você vai no calçadão hoje, os moambeiros, jogam em cima do piso tátil. Agora eu entendo tudo, eu fico com raiva, né? Porque não é lugar. Então, aí na ADVIRP tem tudo. O piso tátil, eles têm a aula principal que eles têm, chama-se Braille, que são os pontos. Sim. São 6 pontos em Braille. Cada
ponto, cada célula que fala que são com 6 é uma letra, ou é um número, ou é um símbolo. Então, eles aprendem isso, a digitar na máquina, que são só 6 teclas, que são códigos. Tipo assim, o ponto 1 é a letra A, o ponto 1 e 2 é a letra B, o ponto 1, 2 e 4 é o ponto C, e aí vai por combinações. Então, eles já têm em mente e vai digitando. Beleza, digitar é fácil. Agora, para você ler com o dedo, sentir as bolinhas e saber as letras, aí você tem que ter o outro sentido que, assim, um dos 6 sentidos, né, que é mais aguçado deles, que é o tato. Eu ia perguntar isso, porque geralmente eles têm um sentido mais aguçado, né? Tem, tanto no tato quanto na audição. Eles, assim... eu não sei se é verdade, até seria até interessante, talvez você saiba esclarecer isso, mas eu já ouvi isso também, de que quando a pessoa ela tem alguma deficiência, principalmente na visão, meio que o corpo dela vai desenvolvendo esses outros sentidos para que fiquem mais aguçados. São habilidades que eles vão porque tendo. Não concentra em um, mas aí compensa nos outros sentidos. Sim, porque assim, o ouvido, a gente tinha um amigo nosso que trabalhava lá na informática que também tem deficiência visual. Ele estava conversando com a gente na mesa lá do restaurante e ele estava escutando gente do outro lado da mesa. Ele ficava assim, que ele falou? A gente falou, para de falar, para de escutar a conversa dos outros, né? É o Guilherme Sandrin que também vai ver a gente. Então, assim, eles têm uma sensibilidade gigante. E aí, para poder ler também, tem uns educandos que faz rádio com a gente lá, que eles leem assim numa tacada, é muito impressionante. Mas é porque eles estão concentrados nisso. Nós temos a visão, a gente não se preocupa com isso. Mas a partir do momento que a gente fecha os olhos, começa a se inteirar do assunto ali, a gente começa a querer prestar mais atenção. Então, porque nossa visão perde o foco muito fácil para as coisas que estão externas, né? Então, desenvolve-se. A ADVIRP foi criada mais para o primeiro ponto, estudo em braille. Para eles aprenderem a ler, a escrever em braille. Aí tem algumas outras atividades que vêm por acréscimo. Eles têm, no esporte, chama-se goalball. Goalball é um esporte desenvolvido para pessoas com deficiência, não é adaptado, porque tipo fute 5 é um futebol adaptado para a pessoa com deficiência. Agora, o goalball não. É já um esporte próprio para isso. É assim, tipo gol a gol. 3 de um lado, 3 jogador de outro. A trave, eu não sei quanto tem de altura, mas de largura são 9 metros de largura. Então, eles ficam os 3 deitados quando um vai arremessar, os outros 3 servem de goleiro. E ao contrário, um arremessa, outro de goleiro. Aí a bola tem um guiso dentro para fazer barulho, para eles poderem saber aonde está sendo direcionado. Então, é um esporte muito legal, porém exige força e exige bastante tórax, que às vezes bate, né, nas coisas. Tem a proteção, né, nas partes baixas, né, porque precisa. E tem o óculos de proteção também, para tentar não bater na cara. E outros também, o óculos serve, porque tem uns que são baixa visão, a gente fala, que tem um resquício de visão. Então, para eles não roubarem, né, aí coloca um tampão nos olhos e coloca esse óculos também para ficar igual para todos. Para quem vê de imediato, imagina assim, mas por que se eles já tem já são cegos, né? Para que é o óculos? Não, tem uns que tem resquício de luz ou vê vulto, então precisa ser igual. E aí as pessoas vão assistir eles jogando? Aí, quando tem competição, sim. É porque assim, eles têm muito mais lá, é treino, né? Só que olha que interessante, a ADVIRP ela não foi preparada para esporte, ela foi para braille. Porém, o desenvolvimento do esporte foi muito forte e um dos principais professores é justamente o Jonatas, o meu amigo que está em Bauru. Ele que desenvolveu muita coisa, muito dedicado. E tem um dos nossos educandos que já foi 2 vezes para a seleção de base do Brasil, disputar fora do Brasil. E um deles, o SESI de São Paulo, convocou para jogar no SESI. Então, ele saiu daqui de Ribeirão, está lá no SESI, ganhando, jogando lá o goalball. Então, é fantástico. A gente sempre está feliz por essas conquistas, né? Aí tem a rádio, porque a rádio não é só o programa. Eu ensino eles, tem a oficina de rádio.
Então, eu ensino eles a mexer na mesa de som, a colocar o programa no computador e a fazer a locução. Então, é um, outro, depois eu junto os 3 de uma vez só. E sai, gente, é impressionante, é uma coisa muito boa de se ver. Porque, como a dona Marlene sempre fala, a gente não precisa de dó, a gente precisa de oportunidade, porque ela também é deficiente visual. Ela também é. Então, assim, não precisa, tadinho, eu vou fazer para ele que ele não consegue. Não, ele consegue sim. Você precisa mostrar para ele e ele vai e faz, sabe? Também tem suas independências, né? Então, a DeVirp sempre trabalha isso, a independência da pessoa, para um trabalho futuro também. Tem muita gente que saiu de lá e está trabalhando, né? Então, isso é muito gratificante. E lá é um... As pessoas que frequentam lá, esses deficientes visuais, eles... como eles chegam até lá? Tem uma inscrição? É pago? Como que é esse processo? Tem inscrição. Lá na DeVirp, a gente atende aproximadamente 250 pessoas. É Ribeirão Preto, região, e o sul de Minas. A gente atende também. Porém, está tendo uma demanda muito grande, então tem listas de espera. E tem pessoas fora da cidade também. Então, assim, são convênios que a gente tem com prefeituras, aí as prefeituras que bancam esse aluno, né, que eles não pagam nada, para eles é gratuito. Então, tem todo esse trabalho. É por isso que a gente precisa de recurso, precisa de imposto de renda de algumas empresas que vai destinar para a DeVirp. Então, se você tem uma empresa aí, destina para a DeVirp, que é muito importante. Notinha, né? O cupom fiscal, a nota fiscal paulista. O seu CPF você pode cadastrar para doar para a DeVirp. Então, toda vez que você colocar seu CPF, diretamente vai o recurso para a DeVirp. Então, isso é muito importante também. Se vocês não têm ninguém para destinar, já coloca o seu CPF também lá para a DeVirp, porque é uma forma que a gente tem para manter os funcionários, né, e manter tudo isso vivo. Mesmo que seja pouco, às vezes, o pessoal fala, mas é um pouquinho que sai ali, mas é de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, né? Exato. De pouquinho em pouquinho, de cada nota fiscal que sair ali, já dá para custear ali os recursos para a DeVirp. E muito mesmo. E lá é um quarteirão gigante. Fica lá no Jardim Irajá, na Avenida Leais Paulista, 706. E é um triângulo, só que muito grande. É uma escola mesmo. Era uma escola antigamente, aí depois estava abandonado. O governo ia fazer a FEBEM naquele local, né? Agora a Fundação Casa. E aí a professora Marlene conseguiu, com o governo, na época o Gerardo Alckmin, para conseguir aquele local para fazer a DeVirp. E isso conseguiu, graças a Deus. Aí ela foi ampliando, cobrindo o pátio, fez a quadra, não tinha quase nada, né? Transformou aquele local. E aí tem, né, além da rádio, nós temos psicólogo, tem orientação e mobilidade, que são professores que dão aula para os educandos de como andar com a bengala, de local sensorial, né, esquerda, direita. Então, tem todo esse trabalho que a gente não imagina que está aqui fora, que acontece. Né? A gente fala assim, um ceguinho está ali e boa. Não, tem todo um trabalho com ele. Tem uma professora, tem 2 professoras de TO, que é terapeuta ocupacional, que tem uma casa que chama AVD, Atividade de Vida Diária. Lá é uma casa mesmo, tem quarto, banheiro, sala, cozinha. Então, ensina eles a passar roupa, a arrumar a cama, como escovar os dentes, banheiro, como fazer comida, arrumar comida e tudo mais. Tem até projetos de panificação, que eles fazem pão, fazem torta e tudo mais. E é bom que às vezes eu sou cobaia, então eu tenho que comer, né? Então é bom por causa disso. E, então tem... Ou não. Tem essas vantagens e desvantagens. Não, até agora só foi coisa boa, graças a Deus. Então, tem todos esses profissionais que ajudam eles a ter uma autonomia em casa e onde quer que eles estejam. Então, isso é muito bom. Além dos professores, porque tem alunos que estão nas escolas, que eles estudam em escola regularmente, e no contraturno, tipo assim, estuda de manhã, de tarde, vai na DeVirp para ter o reforço escolar, que é mais adaptado para eles, que é os professores mais capacitados para isso. Né? Então, tem... toda essa jogada aí. E aí eles têm café da manhã, almoço, café da tarde, tudo gratuito. São comidas excelentes, que muitas delas a gente consegue doação, mas outras precisa comprar também. Tem toda a parte administrativa de lá, assistência social que ajuda demais a captar recursos.
Então, tem um batalhão, mais de 50 pessoas que trabalham lá na ADVIRP para manter essa obra muito grande, em prol da causa. E o bom é que lá tem uma capela também, que a dona Marlene é muito católica. Olha, toda terça-feira, às 3h nós temos missa, Santa Missa. Maravilha. Então, que eu fico muito felizão, né? Que tem uma missa. Aí eu monto o som, tem que montar o som lá no pátio. Então, demora bastante, viu, gente? É montar som, tudo bonitinho, deixar arrumado para ver, ligar, para ver se está transmitindo na rádio certinho, que eu tenho que ficar escutando. Sim. Então, tem todo um trabalho, mas é tudo gratificante. Bom demais. Maravilha. E fora as ações que nós temos, né? Esse fim de semana agora, nós tivemos lanche de pernil, que a gente vende umas 2 vezes. Eu amo lanche de pernil. Da próxima vez, então eu já sei para quem vender. 2 vezes por ano a gente tem, capaz que em agosto, por aí deve ter. Nós temos a festa julina, que é dança também, que eles fazem própria dança, aí tem uns binguinhos. Final do ano, que é o carro, sempre a rifa do carro que nós temos, também com uma noite premiada. Então nós temos essas atividades também para angariar recursos, para também chamar a comunidade para conhecer, para ver como é a ADVIRP. Então é muito bom. Bacana. Maravilha. Vocês estão mais que convidados a conhecer lá. Sem dúvida, sem dúvida. Ixi. Nesse seu tempo aí na ADVIRP, teve algum momento assim que te marcou ali dessa convivência nesse ambiente ali? Que você pode compartilhar com a gente? Eu tenho convivência, o impacto mesmo é lá na rádio, como eu tinha dito, na oficina. Porque a oficina de rádio começou muito recente, porque tivemos um curso de rádio, aí eles despertaram, né, para isso, aí eu comecei a dar essa oficina. Uhum. E a primeira vez é muito difícil até para mim, porque como eu vou me adaptar a explicar para ele, porque precisa ser por atalhos do computador, e nós somos mouse, nós não somos atalho de computador, não somos tecladinhos, né? Sim, sim. Então eu precisei me capacitar com atalhos com um amigo meu lá da informática, que tem informática lá também, os atalhos mais básicos para ele, para passar. Então eu fui passando para eles, eles foram pegando, foram entendendo, e quando eu fiz uma das aulas com um deles, que eles conseguiram fazer as 3 coisas juntas, que é abaixar e aumentar a trilha sonora, abrir o microfone, passar a música no computador que estava lá, e fazer a locução, eles ficaram tão felizes com isso que para mim foi muito gratificante. Eu falei assim, tá vendo? Dá certo. Dá certo. Só precisa saber como passar, saber como ensinar. Até hoje eu aprendo muito ainda isso, mas dá certo. Então, ver eles conseguindo fazer, a felicidade deles, para mim, foi muito gratificante. E eu aprendo a cada dia, não tem outra coisa. E o legal deles é que eles não são vitimistas. Tipo assim, eu sou cego, coitado de mim, tenho dó. Não, eles se zoam, você não está vendo? Sabe? É muito bom isso, sabe? Eles têm direito de fazer isso. Eles têm direito, e aí tendo a liberdade, você zoa também, mas porque você sabe que não é na maldade, sim, sabe? É de coração aberto, e a gente cria vínculos de amizade, por mais que você, é um professor, e eles são alunos, tem aquela resistência, mas tem horas que você faz esse tipo de amizade, sabe, de conversa. Você dando risada junto com eles das situações que acontecem. Por demais, ainda mais eu que sou tão tímido. Né? Aí eu zoo também, lógico, com quem eu posso zoar sabendo, né? Uhum. Mas é muito bom, porque eles nos ensinam demais. Isso daí é tapa na cara da gente a cada momento, que a gente sempre tem que louvar, agradecer a Deus pelas nossas dificuldades, as dificuldades que eles passam também, um sempre ajudando o outro. Uhum. E Deus está aí, nos pequenos detalhes. Jesus está no próximo, não é? Então, o próximo é, de fato, o seu próximo. É você ver as realidades, é entender as dificuldades e ajudar naquilo que pode. E eles ajudam também a gente, naquilo que a gente precisa. Às vezes uma palavra muda, né, nosso jeito. Sem saber, eles ajudam. Tô tão difícil, minha situação financeira está tão difícil, tudo, aí chega eles com alguma situação deles, fala, não, opa, não está tão assim não, vamos lá, vamos erguer, vamos nos ajudar, que isso é muito importante. Com certeza. Você comentou também que alguns saem de lá e já começam a ter que trabalhar, né? Porque capacitam eles um pouco para isso também. E, inclusive, tem empresas que têm... Eu não vou chamar de cota, que eu não gosto da palavra também cota. Mas elas têm ali uma quantidade de funcionários para vaga de PCD, né? E é muito importante divulgar isso,
Porque às vezes a pessoa não sabe, pode ser qualquer pessoa que tem um tipo de deficiência, elas têm que preencher essas vagas, é uma obrigação de lei. Então, se você conhece alguém aí que é PCD, que se enquadra em algum tipo de deficiência, as empresas contratam, e elas contratam mesmo, e dá o treinamento, e ajuda essa pessoa. Eu falo porque a empresa que eu trabalho tem essa prática, e cada vez mais divulga essas vagas, porque tem que preencher. Sim, não só por certeza. Obrigação de lei, mas também por uma questão humana mesmo. Social, humana Exato. também. Não precisa ser obrigatório. Não, tipo, obrigatório tem, vou contratar uma pessoa com deficiência, mas eu vou deixar ali no canto para falar que está acontecendo. Que tem alguém, Já aconteceu isso, sabe? Já aconteceu de contratar a pessoa, não queria que ela fizesse nada por medo de magoar ou que ela não corresponderia e deixava a pessoa de lado. Só que você magoa muito mais ela, deixando ela de canto. Exatamente, muito mais, porque ela é eficiente, você só precisa trabalhar a eficiência dessa pessoa. Por isso que é importante, eu acho que é importante, eu faço um apelo a toda Ribeirão Preto e região, de vocês irem conhecer empresas, donos de empresas, até mesmo funcionários, irem conhecer a ADVIRP. Porque lá, querendo ou não, a dona Marlene, ela dá uma capacitação básica de como lidar com pessoas com deficiência, principalmente deficiência física. E os funcionários precisam ter um entendimento também, né, de como lidar com... Porque tem muitos funcionários de lojas que, tipo assim, eu vou com uma pessoa com deficiência... A vendedora não pergunta para ele o que ele quer, pergunta para mim o que ele quer. Não tem essa, tipo assim, a pessoa está aqui, ela é independente, pergunta para ela, tipo assim, que roupa que ele vai querer? Não, pergunta diretamente, que roupa que você vai querer? Eu quero assim, assim. A pessoa está na sua frente. Então, assim, falta treinamento, né? Então, falta muito ainda pela causa de pessoas com deficiência. Sim. Mas o pouquinho que a gente vai divulgando, que vai fortalecendo, isso é importante, porque as empresas capacitando funcionários, isso é melhor para as pessoas com deficiência se ambientalizar, né? Conhecer cada vez mais. Então, por isso que é importante. E um outro apelo que eu faço agora nacional, porque essa nossa conversa é nacional e mundial, mas eu vou começar só no nacional, para o governo federal. É o seguinte, colocar atividades escolares, como lidar com as pessoas também com deficiência. Né? O que é um braille? Porque muito se fala na Libras, é muito divulgado Libras, mas pouco divulgado em outras especificidades de pessoas com deficiência. Então, colocar braille, o que é braille? Coloca a máquina braille, um mês, aula em braille para vocês aprenderem. Né? E como que tem orientação à mobilidade? Como vocês precisam vai pegar a pessoa no braço? Não. Pergunta primeiro se a pessoa precisa de ajuda, se precisa atravessar, como que se a pessoa é acostumada a pegar no ombro, se pega em você no braço, mas é a pessoa que... Então, assim, falta essa educação. Então, se a gente tem essa educação na base, aí as coisas melhoram lá em cima, né? Quando vai crescendo. Porque falta estrutura nas calçadas quebradas, aí sobe assim, para a gente, já que tem a visão, já é difícil caminhar, imagine quem não tem nenhuma direção, um piso tátil. Então, falta muita coisa. Mas, se conscientizar, se sair lá de cima da cabeça, que é o governo, e passar para a base, isso daí vai melhorar. Mas, às vezes, não é interessante, né? Não é interessante, não é rentável para o governo. Então, aí fica mais difícil, né? Não é visível, né? Às vezes se investe muito no que é visível. Exato. Em asfalto, em casas, em lugares, mas na pessoa não é visível. Por quê? Porque essas pessoas com deficiência são minoria. E essas minorias que deveriam ser priorizadas, eles não priorizam. Isso. Prioriza outro tipo de minoria que tem toda a condição de trabalho, toda a condição de estudo, mas não. Por quê? Porque é uma massa. Então, eles ganham em cima da massa. E as pessoas, de fato, que precisam, às vezes não têm esse recurso por causa disso. E eu, infelizmente, vejo isso ainda. Mas o que vai acrescentar para a gente? O que vai acrescentar? Meu Deus, a sociedade. Acrescentar como sociedade, como ser humano. E o pior é que não dá nem para a gente colocar a culpa, né? Vamos colocar a gente mesmo, às vezes toma atitudes, mas porque a gente não sabe como lidar. Com certeza. A gente não teve esse ensino. Hoje a gente tem a condição de correr atrás, vamos ver como que eu posso lidar com uma pessoa, né? Até nessa conversa já tirou muitas dúvidas minhas mesmo. Mas assim, tinha que sair de quem pode. Então é um apelo
é sempre ótimo. Nacional. Tem que Às vezes fazer. o todos não é para todos. Exatamente. Não, é igualdade. Gente, gritam por igualdade, igualdade. Mas aí quando é uma pessoa que de fato precisa, não. Aí não. Aí Não se essa enquadra. igualdade eu não quero. Não né? se enquadra no padrão da igualdade. Então não é igualdade, gente. Então temos que falar as claras assim. Se é para se é Brasil para todos, então é para todos. Todos. Né? Então é para todos, não é por alguém, porque infelizmente, política pra gente, eu acho que quando uma política boa, vai ter que acontecer um dilúvio, morrer todo mundo para começar tudo de novo, né? Tem que ter o dilúvio 2, Né? não tem jeito. Porque assim, é tudo pensando em cargo, tudo pensando em dinheiro, tudo pensando, eu te dou isso para fazer isso. Não, gente. Se você foi eleito, é para ajudar as pessoas, né? Não é se ajudar. É muito triste essa realidade que não é só no Brasil, né? Então, Infelizmente, muito difícil de se reverter, né? É mundial isso aí. a gente não pode deixar de acreditar como cristão, porém nós temos que ter o pé no Ter chão de esperança. que, nossa, vai mudar. E fazer a nossa parte. Acredito que fazer a nossa parte já Precisamos, vai mudar. porque pode mudar governo que for. Se a gente continuar fazendo a nossa parte, a gente vai fazer Claro. direitinho. Com né? certeza. Principalmente nós cristãos católicos, né? Que nós temos tantos projetos sociais, desde aquele projeto que tem das crianças, eu esqueci o nome agora, gente, que antes pesava as crianças, da Pastoral da Criança. Sim, é verdade. Então, até doar uma cesta na igreja, cesta básica. Então, a Igreja Católica ela é rica disso, né? Sim. Em ajudar o próximo. E eu acho que é muito disso. Então, se nós cristãos, a gente fizer a nossa parte como cristão em ajudar o próximo, eu acho que a gente ameniza, mitiga um pouco dessa dor que tem aí, onde os governos não conseguem chegar porque não querem ou porque não atendem todos, a minoria. Né? E eu acho muito bonito a questão da Dona Marlene, né? Sim. Perdão se estiver errado. A Dona Marlene colocar, inclusive, as missas, pedir as missas, né, dentro da Devir. Porque ela podia não fazer. Exato. Ela podia apenas fazer as atividades comuns. Mas a religião faz parte da vida de todo ser humano. Sim. Todo ser humano é um ser religioso, né, por Exatamente. graça de Deus. E mostrando também para eles que não é por causa dessa deficiência que não pode se viver a religião. Pelo contrário, deve-se viver a religião e ainda com mais fé. Sim. Né? Às vezes não a fé de ser curado, mas sim a fé de ter uma vida De digna. estar, exatamente. É como numa das passagens que Jesus fala, que quando estava o cego de nascença, aí um pergunta, mas quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele? Aí Jesus falou assim, ninguém pecou. Essa deficiência é para a honra e glória de Deus, para mostrar que Deus é maior que tudo, Deus é né? maior que tudo. Então, mesmo se aconteceu o milagre da cura ou não, sua vida é para honrar a Deus, né? Então, em tudo dai graças, em todos os motivos, né? Dai graças. Então, fica esse apelo nosso, né, aí para todos, para que possam juntar forças e dar o destino de fato para quem realmente precisa, né? Para quem realmente precisa. Isso é muito bom e eu gosto muito de estar lá na Devir, porque sempre aprendo, é sempre bom conviver, né, com as pessoas lá. Nós temos pessoas também, tanto as pessoas com deficiência, os educadores, que são de outras religiões também. Então, isso é o bacana lá. Nós temos a missa, que é católica, a dona é católica, temos a capela, mas também tem outras pessoas de outras religiões, né? Sim. Então, não exclui ninguém. Porém, sabe-se que tem uma fé firme lá, que é a católica, né? Então, aqueles que Mas pratica ecumenismo, né? exatamente, participam, estão juntos nos momentos de oração. Agora nós temos as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus lá com a gente também, que é muito bênção. Tem 3 irmãs lá, a irmã Heloísa, a irmã Sueli e a irmã Janira, que são as minhas 3 bênçãos lindas demais, que elas seguem o carisma de Madre Clélia Merlone. Vocês nunca ouviram falar? Essas daí são coisas novas. Olha. Madre Clélia, que já é a Beata Clélia, que só está esperando mais uma aprovação, né, da intercessão do seu milagre para ela se tornar santa. Olha. E o primeiro milagre que ela intercedeu foi aqui em Ribeirão Preto, em 1951, era um médico, né, que tinha uma doença chamada Guillain-Barré, que vai atrofiando todos os nervos, tudo, em pouco tempo morre. E na última noite, antes que os médicos falaram assim, não tem mais jeito, essa noite é a última dele, chamou os familiares e tudo mais. E numa da Santa Casa de Misericórdia tinha uma irmã apóstola, né?
E aí ela pegou um pedaço de tecido, que é a relíquia de Madre Clélia, colocou um pouquinho na água e deu para ele beber. Ele não estava conseguindo beber nada. Deu um pouquinho, bem pouquinho, aí ele conseguiu engolir. Aí depois pegou uma colher de água, deu para engolir, ele engoliu. Depois pegou um copo com 2 dedos de água, deu e ele engoliu. Depois pegou um pouco de leite, deu para ele, ele engoliu. No dia seguinte ele estava curado. Nossa. Milagre total, porque o médico não tinha dado nada. Então, assim, por intercessão de Madre Clélia, o primeiro milagre atribuído foi aqui de Ribeirão Preto. Então, é uma santa que é lá de 1890 e pouco, 1880 e pouco, na Itália, né, em Forlì, que veio a atribuir seu milagre aqui em 1951. Né? Então, assim, e a primeira missão delas foi aqui no Brasil, enviada em 1900 para o Brasil, depois enviada aos Estados Unidos. Então, nosso Brasil é muito abençoado, gente, é muito. E Ribeirão Preto também é abençoado. Então, ela intercedeu aqui. E aí as irmãs apóstolas estão com a gente lá na Devirp, então é uma bênção demais. Mas se vocês quiserem saber mais sobre a vida de Madre Clélia Merloni, procure, é muito linda. Eu não vou falar aqui porque é extenso, mas eu já fiz uma semana de retiro lá na casa delas, em São Roque, aprender a espiritualidade delas. É fantástico. É uma mulher que viveu na humildade, na humilhação, tudo doou. Ela teve que sair da sua própria congregação, teve tempo para depois voltar para ela. Teve no começo da sua congregação o dinheiro confiado a um sacerdote, que ele fugiu com o dinheiro. Nossa. Então, assim, foi uma tempestade dentro da igreja que, meu Deus, um sofrimento total. Superou e hoje está intercedendo a Deus por nós. Não, então, assim, tudo ela sofreu, mas pelo tudo que é Deus. Então, assim, a vida de Madre Clélia é lindíssima. Eu recomendo a vocês a procurarem a história dela. E a intercessão dela também, que é muito importante. Gente, papo gostoso aqui no Santa Conversa, mas a gente precisa finalizar. BCD! A gente precisa finalizar o Santa Conversa de hoje. Mas antes de finalizar, agradecer o Júlio pela presença. O Júlio, não é o Thiago. Acertou, não falei em nenhum momento. Olha isso. O Igor, meu parceiro de mesa, que está sempre aqui comigo nas apresentações. E antes da gente finalizar, o Júlio, queria que você deixasse alguma mensagem, pessoal, assim, pegando um apanhado um pouco do que você já vivenciou aí da sua fé cristã, do que você vivencia hoje dentro da fé. E é claro que o seu trabalho também te traz um pouco mais disso, né, de como ter um pouco mais de fé para ajudar aqueles que precisam ali de ajuda. Então, se você conseguir deixar uma mensagem para quem está lá em casa nos ouvindo, seria muito importante para a gente nesse momento. A mensagem que eu deixo é conhecida de Santo Agostinho, né, que, assim, como minha conversão foi um pouco tarde, né, e as minhas respostas para Deus, às vezes, tardeia a falar, né, e Santo Agostinho falava: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né? Tarde te amei, estavas dentro e eu fora. Deus sempre estava dentro de mim e eu fora, né? Vivendo a minha vida, não na vida louca, mas em outras vidas. Só que nunca é tarde. Por mais tarde que a gente acha, Deus está sempre com a gente. Então é um recado que eu deixo para todos vocês. Nunca é tarde para servir a Deus. Primeiro, dê o passo, que Jesus te sustenta. E é isso que eu estou, né, vivendo até hoje. Deus sempre me sustentando. Vocês acreditam que até hoje eu não defini minha vocação? Não defini. Eu quero casar? Quero. Eu quero viver mais para Deus, entregar minha vida? Quero. Eu quero estar do jeito que eu estou? Quero. Mas, em todas elas, eu coloco Deus. Então, qualquer que seja a minha vocação, Deus está em todas elas. Né? Então, por isso que eu me entrego, eu me debruço e uso essa frase de Santo Agostinho, de que tarde te amei, para saber que Ele está sempre dentro de mim. Então, se vocês quiserem conhecer mais o Júlio Pardal, ele não está nas redes sociais, ele está na casa dele. Mas também vocês podem mandar um WhatsApp para mim, mas é só para coisas boas, não vem pedindo dinheiro não, que eu não tenho. E o meu WhatsApp é 16 98875 1330. Eu estou
sempre vivendo em missão, pregações. Estou como catequista de adultos lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, eu estou sempre buscando conhecer, né, estudo bíblico, para poder passar. Essa é a minha missão maior, né? Buscar, viver e passar. Então, espero que estejamos juntos mais vezes. É isso aí. E a gente convida mais uma vez a estar aqui presente em mais momentos. É claro que... Marca na agenda. A gente não Avisa pode... com antecedência. A gente não pode entregar todo o tesouro agora, todo o ouro, né? Tem muito mais coisa a descobrir aí do Júlio. A gente vai trazer o Júlio em mais momentos aqui dentro do Santa Conversa. Exato. Nunca é tarde, né? Importante a sua fala. Eu não defini minha vocação, mas nunca é tarde. Então, no momento de decidir, Deus estará sempre presente ali, te auxiliando e nos auxiliando também, né? A gente que está aí definindo o que a gente vai fazer da vida também. E agradecer mais uma vez a sua presença, agradeço demais, assim, em nome do Santa Conversa e de nós todos aqui. Sim. Não foi nem uma conversa, foi um papo gostoso de amigos, de interação. Nem me colocaram na fogueira, não né? te colocaram na fogueira, deixa à vontade. Nem que deu uma pergunta. Mas é isso aí. A gente convida então todos aí de casa a nos acompanhar, a seguir a página lá no Instagram, que é o Santa Conversa RP. Também no YouTube, que é de onde a gente está nesse momento transmitindo o Santa Conversa. E, é claro, sempre daqui levando um pouco da palavra e um pouco das pessoas que falam um pouco de Jesus e levam a evangelização aos que mais precisam. E, é claro, ajudar os outros também, né? Que é para isso que viemos ao mundo, para servir. Exato. Gente, obrigado, boa noite, bom dia e boa tarde a todos e até a próxima. Até a próxima. Até.